As funções de texto são bastante úteis. Por exemplo, imagine que eu tenho um conjunto de dados que por alguma razão eu recebi ou eles já estavam eh, colocados dentro de uma única célula, mas são informações que eu queira separar. Como exemplo, eu tenho uma lista de escolas e essas escolas estão com o nome da cidade junto, na mesma célula. Como vocês podem ver aqui na coluna C, a célula C3, eu tenho aqui o nome, ó, Escola Estadual 11 de agosto, espaço, traço, espaço, o Marizal. E como é que eu posso fazer se por alguma razão eu preciso separar o nome da escola do nome da cidade? Eu poderia fazer isso manualmente. Eu venho aqui, edito, recorto e colo, né? Eu vou recortar aqui e vou colar isso daqui do lado. Um conjunto de dados pequenos seria perfeitamente viável, mas imagine que eu tenho uma lista de 100, 200 escolas com esse mesmo padrão, isso iria dificultar bastante. Então é possível a gente utilizar algumas funções de texto que podem nos ajudar. Eu tenho uma função que ela, dentro aqui das funções de texto, vai nos ajudar a resolver esse problema, que é a função ext.text, que é de extrair texto. Ela vai extrair um trecho de um texto armazenado em outra célula, né? Então eu posso, por exemplo, eu quero extrair o nome da cidade dentro do texto que está armazenado aqui na célula C3. Mas antes de usar essa função, eu vou precisar dizer para ela onde que eu inicio. Vejam que o, os nomes das escolas são diferentes e, portanto, são de tamanhos diferentes. E isso vai ser um problema se eu usar a função este texto, olha, diretamente. Por quê? Vou fazer um exemplo aqui, olha. Quando eu vou colocar essa função, ele já me dá os argumentos aqui para me ajudar, olha. O primeiro argumento é texto, ou seja, é da onde que eu vou extrair, isso é muito fácil aqui, ó, é o C3, é o texto da onde eu quero extrair, e o número inicial seria a primeira posição da onde ele vai começar a extrair o pedaço do texto. E na sequência o número de caracteres seriam quantos caracteres do texto ele vai extrair. Então pode ser um caractere, 2, 3, 10 ou até o final. No caso aqui, eu ponho ponto e vírgula e ele vai para o número inicial. Eu poderia contar na célula C3 onde inicia a letra U de Marizal. Ó. Então seria 1, 2, 3, 4, contando com os espaços. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então eu ponho 20 e quantos caracteres eu gostaria? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia colocar aqui, ó, ele perfeitamente retira o marizal. Qual que é o problema? Se eu puxar aqui para baixo a mesma função, ele não mantém o padrão, olha só. Veja como ele desconfigura. Por quê? Porque aqui ele está com os valores de caractere inicial e o número fixo, que não é o mesmo conforme vai mudando. Como é que eu faço, então, para extrair isso de uma forma dinâmica? Eu vou apagar essa função aqui de extrair texto e antes disso eu vou utilizar uma função que vai procurar um caractere que tem em todas elas que está separando essas informações. E qual caractere é esse? É o traço ou hífen, olha aqui, ó. Em todas elas eu tenho esse hífen separando. Então, primeira se eu não souber qual é a função, eu venho aqui, ó, texto, ó, e procurar, vem aqui, ó, procurar é a função que eu quero. Qual é o texto procurado? Aqui ele abriu o assistente de fórmula. O texto procurado é o traço, né? Então eu tenho que colocar entre aspas para dizer para ele que é um texto. E no texto, aí que vejam que muda a ordem do argumento, né? No texto C3, a partir do número 1, né? Não tem do início, não tem uma exigência aqui. Vejam que ele já me dá um resultado prévio, o traço está no 18º caractere. E eu posso fazer isso para todos. Ó. Veja que ele vai achar em qual posição
está o traço. E a partir disso, eu vou então, agora sim eu posso fazer a função extrair texto, nesse texto aqui. Qual o número inicial? Bom, eu sei que o traço é o 18º, mas eu não quero a partir do traço, eu quero 2 caracteres a seguir. Então eu posso colocar uma operação matemática aqui, ó. 18 no caso, né, que seria o D3 mais 2. E quantos caracteres? Aí eu posso pôr, por exemplo, um número alto, que talvez 20. Vou chutar um valor aqui que todos devem completar com 20. Olha só, o Marizal e pronto. Eu tenho então aqui uma forma de eu extrair apenas a informação referente ao nome da cidade aqui, tá certo?